Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso bondoso, amado e grandioso Deus, iniciaremos o terceiro trimestre de 2021. Isso mesmo! Hoje iniciamos o terceiro trimestre de 2021 e teremos a oportunidade de estudar nestas 13 lições bíblicas na classe dos adultos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Especificamente, já na primeira lição, estudaremos a ascensão de Salomão e a construção do templo. Isso mesmo, na primeira lição, estudaremos a ascensão de Salomão e a construção do templo. Mas claro, antes de iniciarmos esta lição e este trimestre rico, abençoado e abençoador, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O textuário da nossa lição encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 11, e diz o seguinte: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática diz o seguinte: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. O texto base da nossa lição, a leitura bíblica, encontra-se no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículos 29 ao 34, logo após, ainda no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1, 11 ao 14. Capítulo 4, versículo 29 está escrito assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao sopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E viam de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. E sucedeu que, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai.
e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, pela infinita misericórdia do nosso Pai amoroso, estudaremos um pouco a respeito da vida de Salomão. Especificamente, estudaremos a sua ascensão e a construção do templo. Na verdade, todos nós sabemos que por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão, o terceiro rei de Israel, estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e também cheio de poder. Aliás, foi durante o reinado de Salomão que Israel alcançou, que Israel atingiu seu apogeu na história. Contudo, mesmo diante de toda essa grandeza alcançada por Salomão, pelo reino de Israel, grandeza essa promovida pela sabedoria de Salomão, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos que o distanciaram do grande Deus e da vontade do Senhor. Logo, no primeiro capítulo desta lição, já queremos destacar a sabedoria deste rei, o rei Salomão. E quando nós falamos em sabedoria, é evidentemente que todos nós compreendemos que sabedoria é uma grande virtude. Virtude igual a esta de Salomão, ninguém jamais obteve. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, percebemos claramente que Salomão já apresentava alguns traços dessa grande virtude, pois ao ser inquirido, ao ser questionado por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 5, Salomão não pensou em pedir glória, não pensou em pedir riqueza, não pensou em pedir fama. A única coisa que Salomão pediu a Deus foi sabedoria. Automaticamente, já podemos compreender que mesmo antes de se tornar o homem mais sábio da história da humanidade, Salomão já tinha sabedoria que lhe conduzia para perto de Deus. Se fosse ganancioso, certamente ele pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, certamente pediria glória. Se fosse vaidoso, certamente Salomão pediria muitos dias de vida. Já se fosse um homem vingativo, pediria a morte de todos os seus inimigos. Mas Salomão compreendia muito bem de que lhe adiantaria ter riqueza, fama, poder, prestígio e tantas outras coisas se lhe faltasse sabedoria vindo da parte de Deus. Portanto, Salomão teve um senso elevado de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Lembro-me perfeitamente de que Tiago, na sua epístola, ele vai dizer: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Salomão considerou como ponto principal para o sucesso do seu reinado sabedoria vindo da parte de Deus. E ao priorizar isso, Deus fez muito mais
por Salomão. Logo, ao pedir sabedoria, ele também se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que ele mesmo deu ao Senhor, quando disse no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7, a parte B: sou ainda menino pequeno, não sei como sair, também não sei como entrar. Essa é uma característica fundamental na vida de homens e mulheres de Deus: humildade. Sabe por quê? Porque a humildade precede a honra. Provérbio do próprio Salomão. E quando ele fala isso, ele pode falar com convicção, pois foi o seu sentimento de humildade que fez se aproximar de Deus, reconhecendo que não era nada nem ninguém e que não poderia governar o povo de Deus se o Senhor não fosse com ele. Ao fazer tal pedido de forma humilde, Deus lhe garantiu honra e muito mais do que sabedoria, muito mais do que honra, o Senhor concedeu ao sábio rei Salomão. Quando falamos que ele se dirige a Deus de forma humilde, quando falamos que ele busca a sabedoria humildemente, significa dizer que Salomão tinha plena consciência da grandeza de sua nobre tarefa, de sua nobre missão. Afinal de contas, ele iria substituir simplesmente o maior rei da história de Israel. Ele iria substituir o homem segundo o coração de Deus. Salomão, ele substituiu o amado de Deus. Ele substituiu o rei Davi. Por isso ele sabia, a missão é grande: substituir seu pai e ser o rei de Israel, o povo chamado, vocacionado, escolhido pelo próprio Deus. Quando ele faz isso, ele tem plena consciência que não pode permitir que a imponência do seu reinado lhe conduza à prepotência. Não seria a sua riqueza, não seria a sua fama, não seria a sua glória, nada disso poderia lhe seduzir ao ponto de esquecer-se que quem lhe conduziu para reinar foi o próprio Deus que o escolheu. Ao contrário, ao invés de demonstrar prepotência, arrogância, ele demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Além do mais, a sabedoria de Salomão, ela era vivida na prática. Não era uma sabedoria que se resumia ao campo das suposições ou das ideias. Salomão vivia sabiamente na prática diária, na condução do seu reinado, inclusive. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Eu vou repetir. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Olha que interessante, deixa eu destacar uma coisa que já falamos atrás, mas eu quero reforçar. A sabedoria de Salomão lhe mostra claramente que tudo que ele sabe, que tudo que ele tem, que tudo que ele faz, deve contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e no reino de Israel. Salomão, mesmo rico, sábio, rei, poderoso, ele era humilde.
e nada ofuscava isso. Tem muita gente que por ter um pouco de conhecimento já se torna arrogante, já considera as outras superiores a ela mesma. Mas Salomão não, ele tinha autoconhecimento, ele sabia por que foi chamado, por quem foi chamado e para que foi chamado. Essa sabedoria arrogante, ela não vem de Deus, ela é terrena, animal e diabólica. Ela é terrena, ela é animal, irracional e é diabólica. Tiago capítulo 3, versículo 15. Essa sabedoria falsa, terrena, animal e diabólica, ela é simplesmente fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. Eu vou repetir, porque existem muitas pessoas sábias aos seus próprios olhos. Aliás, eu estou me referindo a pessoas do contexto da igreja. Quando vão ensinar, quando vão pregar, fazem questão de demonstrar que são sábios, conhecedores e tantas outras coisas mais. Porém, isso é fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. Tiago capítulo 3, versículo 16. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém, como eu já citei hoje aqui, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Ora, quando Tiago destaca, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, essa sabedoria ela vem do alto. Não é sabedoria adquirida numa sala de uma universidade secular ou cristã. Não, essa sabedoria não é simplesmente adquirida ao longo da vida. Existem pessoas que são já maduras, já de idade elevada, mas se comportam de maneira tola. Por outro lado, existem pessoas ainda bem novas, mas têm uma conduta exemplar, têm uma sabedoria fantástica, para não dizer invejável. Sim, quando se procede dessa maneira, com ciúmes, divisões, perturbação e obras perversas, essa sabedoria não é humana, é terrena, é animal e diabólica. Por isso que Tiago vai dizer, quem não tem sabedoria, peça a Deus. A sabedoria de Deus não é terrena, é de Deus, é do céu. Ela não é animal, ela procede do Pai das luzes. Ela não é diabólica, ela é divina. Ela não produz divisão, ela junta, integra. Ela não perturba, ela proporciona paz. Ela não é fruto de ciúme, mas produz louvor para a glória do nome do nosso Senhor. Portanto, quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque ele vai dizer, Deus, ele dá liberalmente, ele dá a quem lhe pedir, ele dá a quem lhe recorre. As características dessa virtude que vem do alto são várias. Eu vou destacar mais algumas, porque eu já evidenciei. Ela não é facciosa, ela não é animal, ela não é terrena, ela não é diabólica, ela não produz divisão, ela não produz perturbação. São características, mas temos outras. Ela é pura, ela é pacífica, ela é prudente, ela é benevolente, ela é misericordiosa, ela produz bons frutos e não obras perversas. Essa sabedoria também é imparcial e sincera. Tiago, capítulo 3, versículo de número 17. Sintetizando este primeiro tópico, nós afirmamos que a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico.
a partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. No segundo tópico da lição, vejamos a consolidação do poder do rei Salomão. O reinado de Salomão, todos nós temos ciência disso, não apenas tornou-se amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Se não, leia comigo o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 24, está escrito assim: porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tífisa e até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Repito, o reinado de Salomão não apenas tornou-se amplo territorialmente falando, conquistando as nações, tendo influência política sobre outros reinos, mas ele também foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Justiça das mais variadas formas possíveis e necessárias para o povo no meio do povo de Deus. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 20, está escrito assim: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Isso aqui é consequência da paz estabelecida no reino de Salomão junto às outras nações, comendo, bebendo e se alegrando. Isso aqui é fruto de prosperidade e também de justiça social. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Se houver justiça, se houver bom governo, evidentemente, todos os governos vão durar e promoverão paz e segurança para o seu povo. Já no segundo tópico, aliás, no segundo subtópico, destacamos aqui que há um sentimento que pode destruir o que a sabedoria produz. A segurança, a paz, a prosperidade que existiam podem ser ruídos, destruídos, arruinados. Eu estou me referindo ao orgulho. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. Salomão começa bem, agradando a Deus, conduzindo o povo sabiamente, observando as orientações de seu pai Davi. Mas, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Aquela tal da expressão "tem nada não", aquela tal da expressão "ninguém está vendo", isso aqui vai trazer benefícios políticos. Salomão vai se esquecendo das orientações de seu pai, vai se esquecendo dos preceitos de Deus, da orientação de Deus para a vida dele e vai deixando-se levar por pequenas coisas. Vai estabelecendo alianças com quem não deveria estabelecer.
vai formando parcerias com quem não deveria fazer. E à medida que o tempo passava, ele ia se deixando levar e se afastando cada vez mais da vontade de Deus para a sua vida, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 1 e 2, eu quero ler com você. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os vossos deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Ao fazer estas alianças, ao estabelecer esses relacionamentos vários, Salomão se afastou do Senhor. Ele preferiu unir-se às mulheres e se afastar de Deus. É um perigo muito grande e hoje nós vemos as concessões existentes. Crentes que ainda fazem concessões com pessoas que não fazem parte da família de Deus. Fazem alianças com pessoas que não temem a Deus. Salomão fez isso, afastou-se de Deus. Tanto quanto no tempo de Salomão, ao invés de afastar-se de Deus, hoje nós precisamos correr para os braços de Deus. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que invadiu seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia pequenos desvios. À medida que ele vai pecando, permitindo que pequenas coisas invadissem seu coração, as consequências são gigantescas, enormes. Daí a razão pela qual devemos ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas alianças, para não sofrermos graves consequências no futuro. Sintetizando este segundo tópico, nós afirmamos que devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: a construção do templo. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre: edificar uma casa ao nome do Senhor. Todos nós sabemos que o desejo de construir esta casa, e quando falamos casa aqui, entendamos uma grande construção, um palácio mesmo, nasceu no coração de Davi. Davi percebeu que Deus lhe tirou de detrás das malhadas. Deus lhe tirou do lugar que ele não poderia jamais sair e o colocou em um lugar que ele jamais poderia chegar. E ele percebe: hoje sou rei, saí de detrás das malhadas, sou rei de Israel, da nação, do povo escolhido por Deus. Moro em um palácio, mas a casa de Deus, a arca de Deus, melhor dizendo, não tem uma casa. Ele pensa em construir. Mas Deus diz: não, Davi, você não, as suas mãos lhe são meladas por sangue. Você não vai construir. Quem vai construir é o seu filho Salomão. Salomão recebe a nobre missão das mãos de seu pai, mas quem lhe confiou foi o próprio Deus. E ele quer edificar esta casa ao nome do Senhor
conforme nós vemos primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 5, eu quero ler com você. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Glória a Deus. Nisso, percebe-se que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos de seu reinado. Afinal, ele compreendia, conforme vemos aqui no versículo 5 do capítulo 5, ele sabe que, ele vai dizer: eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho edificará em teu lugar. Ele sabia que onde ele estava foi Deus que o colocou. Ele sabia que aquela nobre missão foi Deus que lhe confiou, e havia uma pureza até então no coração de Salomão. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano, ouro e tantos outros metais preciosos e tantas coisas muito valiosas. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro. Há uma simbologia muito profunda aqui, mas nós não temos tempo e esse não é o foco da lição. Mas Salomão, ele dá o melhor para Deus. Ele se preocupa em fazer o melhor para Deus. Salomão, no tocante a isso, é um grande exemplo para nós. Tudo que fizermos para Deus, precisamos fazer com o objetivo de lhe oferecer o melhor. Salomão quis demonstrar com essas atitudes seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade, de altíssima excelência. Salomão estava construindo e dizendo: Deus, para o Senhor eu ofereço o melhor. Edifica com esse propósito a casa, o templo, o palácio para a habitação da arca de Deus. Agora, queridos irmãos, quando falamos em templo, na verdade, nós podemos afirmar que era apenas uma simbologia do que estava para acontecer no Novo Testamento com a vinda do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Sempre Deus habitou entre os homens. Desde a época de Salomão, ou melhor, desde a época de Moisés, quando ele diz: ô Moisés, edifica aí uma tenda móvel, uma habitação para a minha arca móvel, e coloque-a no centro, entre todas as tribos. Deus sempre esteve presente no meio do povo e sempre quis ser centralizado. Mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus não mais era em templo feito por mãos humanas. Não era mais em tenda móvel. Não era mais no templo de Salomão. Não era mais no templo reedificado por Zorobabel. Não. Aquele templo feito de madeira. Não. Não era mais no templo reconstruído por Herodes. Não. A partir da morte de Cristo na cruz, a habitação, a morada de Deus é o seu coração, é o meu coração, é a vida do ser humano, criatura de Deus. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus
conforme disse Paulo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo, habitação, morada do Espírito Santo? Hoje nós temos o privilégio de falarmos, declararmos e recebermos na nossa vida o Deus Todo-Poderoso e declararmos: somos morada, habitação de Deus. Mas, queridos, Deus não habita em templo de qualquer forma. O comentarista destaca: deve haver riqueza e beleza. Essa riqueza e beleza aqui, elas não se referem a adornos físicos, a adornos visíveis. Ela está falando de pureza de coração, pureza de alma. Uma palavrinha para simplificar tudo. Essas palavras estão se referindo a vida santa, ou, como eu falei, uma palavra santidade. É exigência de Deus ao longo de toda a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, ele declarando: sejam santos, porque eu sou santo e só habito em templo santo, separado, perfeito, dedicado a Deus no sentido mais amplo da palavra. Quando pensamos na construção do templo de Salomão, evidentemente que somos levados ao segundo livro das Crônicas, em especial no capítulo de número 7, capítulo 6. Salomão, ele está dedicando a Deus o templo, orando ao Senhor, trazendo à memória todas as promessas de Deus, todas as orientações de seu pai, e ele vai rogar a Deus que escute as suas orações, que ainda que o povo peque, ele incline os seus ouvidos, atenda ao seu clamor, e ele vai dedicar a Deus o templo, depois de construí-lo, depois de muito trabalho, depois de muito sacrifício, para fazer o melhor para Deus. E a Bíblia vai dizer que, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor manifestou-se no templo em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados, conforme nós vimos no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 11, segundo livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Quando isso aconteceu, a alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia que eu acabo de citar. Conforme vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 22 ao 53. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, especificamente versículos 14 ao 42. Nesta oração, Salomão reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus. Glória a Jesus por isso. Salomão reconhecia, repito, grandeza, senhorio, poder, misericórdia, glória, amor e tantas coisas que vêm de Deus, que são pertencentes a Ele. Já a segunda ocasião foi quando Deus respondeu a Salomão, no texto que eu li agora há pouco, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Quando ele acabou de orar, a glória do Senhor encheu toda a casa. Os sacerdotes, conforme o texto fala, não podiam entrar na casa, porque a glória tinha enchido a casa. Quem estava fora não podia entrar. Quem estava dentro não podia sair. Quem estava fora
só sentia o desejo de estar lá para sentir aquela glória profunda. Quem estava dentro tinha o privilégio de receber tamanha glória. Desceu fogo, desceu glória. Holocausto e sacrifícios foram consumidos. E assim nós finalizamos, dizendo que tudo que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com pureza de coração. Portanto, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la, usá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, Salomão, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus. E assim, queridos, nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 2. O reinado dividido, Jeroboão e Roboão. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.